Era uma tarde de sábado, daquelas em que a cidade parecia respirar preguiça misturada com pressa. O comércio estava cheio, gente indo e vindo carregando sacolas, crianças correndo pelas calçadas, buzinas ao longe. No meio de toda essa agitação, Miguel, um garoto de apenas 10 anos, caminhava distraído, segurando um pequeno envelope no bolso da jaqueta. Aquele dinheiro que ele guardava com tanto cuidado era especial, fruto de pequenos bicos que fazia durante a semana, entregando panfletos, ajudando em uma oficina e até lavando carros. Tudo para juntar e comprar um presente de aniversário para sua mãe, uma mulher batalhadora que não tinha quase nada, mas nunca deixava faltar comida em casa. Enquanto andava pela rua principal, o olhar de Miguel foi atraído para a porta de um restaurante conhecido da região. Lá, um casal de idosos estava sendo humilhado diante de todos. O homem, magro, de cabelos grisalhos e chapéu gasto, tentava explicar alguma coisa, mas sua voz tremia. Ao lado dele, a esposa enxugava lágrimas discretas com um lenço já amarrotado. Em frente a eles, o dono do restaurante, um sujeito corpulento e de voz alta, gritava de forma cruel: "Eu já falei! Se vocês não têm dinheiro, não deveriam nem ter entrado aqui. Aqui não é casa de caridade." As pessoas passavam olhando de lado, algumas balançando a cabeça, outras apenas apressando o passo, fingindo não ouvir. A cena parecia congelar o coração de Miguel. Ele sentiu um nó na garganta e uma indignação crescer dentro do peito. Como alguém podia tratar dois idosos daquela forma? Como se fossem invisíveis? Como se a dignidade deles não valesse nada? O velho tentava justificar-se. "Eu juro que trouxe o dinheiro. Talvez tenha caído do bolso no táxi. Só precisamos de alguns minutos." A mulher acrescentou, quase sussurrando: "Por favor, senhor, não nos faça passar por isso. Eu prometo que vamos pagar." O dono apenas cruzou os braços e soltou uma risada debochada. "Promessa não paga conta. Se não tem como pagar, vão embora e não voltem nunca mais." Nesse instante, Miguel sentiu o coração acelerar. Ele olhou para os lados esperando que alguém fizesse algo, que alguém se levantasse contra aquela injustiça. Mas todos apenas observavam em silêncio, como se aquilo fosse normal. E foi ali que ele percebeu: ou ele fazia alguma coisa, ou ninguém faria. Respirando fundo, Miguel deu alguns passos à frente. Apesar das mãos suando frio e das pernas trêmulas, sua voz saiu firme. "Isso não está certo. Eles não merecem ser tratados assim." O dono do restaurante virou-se para ele com expressão de desdém. "E você, moleque? Vai fazer o quê? Quer pagar a conta deles também?" Naquele momento, Miguel levou a mão ao bolso e apertou o envelope com força. Era o presente da mãe, o sorriso que ele sonhava ver no rosto dela no dia do aniversário. Mas olhando para os olhos marejados da senhora, ele sabia: às vezes, a vida exige escolhas difíceis. Miguel sentiu o coração bater forte, como se quisesse pular do peito. O dono do restaurante o encarava com um sorriso sarcástico, certo de que aquele garoto não teria coragem de seguir adiante. Ao redor, alguns curiosos já começavam a cochichar, ansiosos para verem que aquilo iria dar. A senhora, ainda com lágrimas nos olhos, balançava a cabeça discretamente, como quem queria poupar o menino daquela responsabilidade. Mas Miguel já tinha tomado a sua decisão. Com as mãos trêmulas, ele tirou o envelope do bolso. Abriu-o devagar, como se cada movimento fosse um peso. Dentro havia algumas notas cuidadosamente dobradas. Não era muito dinheiro, mas para ele representava semanas de esforço, noites mal dormidas e até algumas refeições puladas para poder guardar cada centavo. Ele respirou fundo e falou, firme: "Eu vou pagar a conta deles." O dono do restaurante ergueu uma sobrancelha, surpreso. "É sério isso? Você vai gastar seu dinheiro com duas pessoas que nem conhece?" Miguel engoliu seco, mas manteve os olhos fixos nele. "Sim, porque ninguém merece ser humilhado desse jeito." As palavras dele ecoaram no ar,
e por alguns segundos até os murmúrios ao redor cessaram. O silêncio foi quebrado apenas pelo som das notas sendo colocadas sobre o balcão. O valor não era grande, apenas 20 e poucos reais, mas para ele era tudo o que tinha. O dono do restaurante pegou o dinheiro com desdém, conferiu rapidamente e deu ombros. Está pago. Agora saiam daqui. Os idosos se entreolharam emocionados. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou as mãos de Miguel. Meu filho, você não tinha que fazer isso. Esse dinheiro era seu. Nós vamos encontrar um jeito de devolver. Miguel forçou um sorriso, mesmo com a garganta apertada. Não precisam se preocupar. Considerem como um presente. Todo mundo precisa de ajuda algum dia. O homem, ainda tremendo, tocou o ombro de Miguel com gratidão. Você é diferente, garoto. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Enquanto eles se afastavam, Miguel sentiu um vazio no peito. O envelope agora estava completamente vazio. Vazio. Aquilo significava que ele não teria como comprar o presente que vinha planejando há tanto tempo para a mãe. Doía, mas ao mesmo tempo havia uma paz silenciosa dentro dele. Como se tivesse feito exatamente o que deveria. Ele respirou fundo e se afastou do restaurante, tentando ignorar os olhares curiosos das pessoas. No fundo, sabia que a maior batalha ainda estava por vir. Como iria explicar para sua mãe que não teria presente no aniversário dela? E pior, como enfrentaria Alice, sua namorada, que esperava ansiosamente por algo especial? Naquele instante, Miguel percebeu que sua vida havia mudado em apenas alguns minutos e que as consequências daquele gesto de bondade ainda estavam só começando. No dia seguinte, o bairro parecia mais vivo do que nunca. Era aniversário da mãe de Miguel e também o dia em que ele iria à festa de Alice, sua namorada. Desde cedo, o coração do garoto estava pesado. Ele tinha tentado se convencer de que tudo ficaria bem, de que talvez Alice entenderia seu gesto, mas a realidade o assustava. Ele não tinha nada nas mãos, nenhum presente, nada que mostrasse a ela o quanto se importava. A casa de Alice estava decorada com balões coloridos, música alta e muitas risadas. Os amigos se divertiam no jardim e ela estava linda, com um vestido novo azul claro que chamava a atenção de todas. Quando Miguel entrou, sentiu como se estivesse carregando um fardo invisível. Alice correu até ele, o sorriso brilhando, mas ao notar que ele não carregava nada, sua expressão mudou sutilmente. Oi, Miguel! Disse animada, mas logo seus olhos curiosos percorreram suas mãos vazias. E o meu presente? O coração do garoto disparou. Ele engoliu em seco, buscando coragem. Alice, eu preciso falar com você. É importante. Eles se afastaram um pouco da agitação, indo até um canto mais silencioso do jardim. Miguel respirou fundo. Eu não consegui comprar o seu presente. Alice arqueou as sobrancelhas, surpresa e irritada. Como assim não conseguiu? Você me disse que já tinha tudo planejado. Miguel baixou os olhos, a voz embargada. Ontem aconteceu uma situação. Um casal de idosos estava sendo humilhado no restaurante porque não tinha como pagar a conta. Eu não consegui ficar parado. Usei o dinheiro que tinha guardado para ajudá-los. O silêncio que seguiu foi pesado. Alice cruzou os braços, visivelmente ofendida. Então você preferiu gastar o dinheiro que era para o meu presente com estranhos? Não foi assim, tentou explicar Miguel, mas ela interrompeu. Miguel, hoje era o meu dia. O mínimo que eu esperava era um gesto seu. Você sabia o quanto isso era importante para mim? As palavras dela eram afiadas como facas. Alguns convidados começaram a olhar curiosos para a cena, percebendo a tensão. Miguel sentiu o rosto esquentar, a vergonha tomando conta. Eu só fiz o que achei certo, murmurou. Alice balançou a cabeça, decepcionada. Certo para eles, talvez, mas e para mim? Você me deixou aqui sem nada, me fez passar vergonha diante de todos. Miguel tentou se justificar, mas ela já tinha tomado sua decisão. Eu não posso estar com alguém que não sabe priorizar.
Se você coloca qualquer pessoa acima de mim, então não faz sentido continuarmos. Foi como um soco no estômago. Miguel ficou em silêncio, apenas observando quando Alice virou as costas e voltou para a festa, deixando-o sozinho naquele canto, com o coração em pedaços. Naquele instante, ele percebeu que sua escolha tinha custado mais caro do que imaginava. Ele havia perdido não apenas o dinheiro, mas também alguém que julgava importante em sua vida. Mas no fundo, mesmo com a dor da rejeição, uma pequena voz dentro dele repetia: "Você fez a coisa certa." Depois da festa, Miguel caminhou pelas ruas já silenciosas da cidade. As luzes dos postes lançavam sombras longas e cada passo parecia mais pesado que o anterior. No peito, uma mistura amarga de tristeza e incerteza. As palavras de Alice ecoavam em sua mente como um martelo. Eu não posso estar com alguém que não sabe priorizar. Ele se sentia vazio. Não tinha mais o dinheiro que guardava com tanto esforço, não tinha o presente para sua mãe e agora também não tinha mais Alice. Tudo em questão de horas parecia ter desmoronado. Quando chegou em casa, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, cansada do trabalho, mas ainda assim com um sorriso doce ao vê-lo entrar. "Filho, você demorou. Como foi a festa?" perguntou, servindo uma xícara de chá. Miguel tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a melancolia nos olhos. "Foi diferente, mãe. A gente conversa depois", disse antes de se refugiar no seu quarto. Deitado na cama, encarando o teto, os pensamentos não o deixavam em paz. Será que ele tinha mesmo feito a escolha certa? Será que teria sido melhor simplesmente ignorar aquela cena no restaurante e pensar apenas na sua própria vida? O rosto dos idosos vinha à mente o tempo todo. A gratidão no olhar deles, o aperto de mãos, o "Deus te abençoe" sussurrado entre lágrimas. Tudo isso tinha um peso que Alice jamais entenderia. Mas ainda assim, a dor de perdê-la era real. Ele era apenas um garoto e queria ser amado, compreendido. No silêncio da madrugada, Miguel se perguntou se a bondade realmente valia a pena. Será que as pessoas boas sempre seriam as que perdiam? Será que ser justo significava abrir mão da própria felicidade? As dúvidas o sufocavam, mas havia também uma centelha dentro dele, difícil de explicar. Uma voz pequena, quase imperceptível, que dizia: "Não desista de quem você é. O mundo pode não entender agora, mas um dia vai entender." No dia seguinte, Miguel acordou cedo, ainda abatido. Foi ajudar a mãe a preparar o café, tentando esconder o olhar distante. Ela percebeu. "Você parece preocupado, filho. Quer me contar o que aconteceu?" Ele pensou em abrir o coração, mas apenas balançou a cabeça. "Só coisas da vida, mãe. Nada que você precise se preocupar." Por dentro, no entanto, um turbilhão continuava. Miguel sentia-se sozinho, como se carregasse o peso do mundo sem ter ninguém para compartilhar. E foi exatamente nesse momento de solidão e dúvida que o destino começou a preparar algo inesperado. Um reencontro que mudaria tudo. Os dias seguintes foram arrastados para Miguel. Ele seguia a rotina escolar, ajudava a mãe em casa, mas por dentro ainda carregava um vazio imenso. O término com Alice e a falta do presente para sua mãe pesavam como uma culpa constante. À noite, deitado, pensava no futuro e se perguntava se um dia tudo aquilo faria sentido. Numa tarde de céu nublado, Miguel caminhava pela praça central, tentando espairecer. O vento frio balançava as árvores e carregava o cheiro de pipoca dos vendedores de rua. Ele estava distraído, chutando pedrinhas pelo caminho, quando ouviu uma voz conhecida. "Miguel, é você, meu filho?" Ele levantou os olhos e viu, a poucos metros, um mesmo casal de idosos que havia ajudado no restaurante. A senhora sorriu emocionada, enquanto o homem tirava o chapéu em sinal de respeito. "Dona Helena, seu Augusto!" Miguel exclamou surpreso. Eles se aproximaram rapidamente e a senhora o abraçou com força.
Estávamos procurando você, não sabíamos como agradecer. O senhor completou com a voz embargada. Aquele dia poderia ter acabado em vergonha e humilhação para nós, mas você nos devolveu dignidade. Miguel tentou disfarçar a emoção. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria ter feito. Não, meu filho, respondeu a idosa apertando sua mão com firmeza. Muitos viram, mas só você agiu. Isso mostra quem você é. Miguel sentiu o coração aquecer. Durante dias se culpou por ter perdido tanto, mas ali, diante deles, começou a perceber que seu gesto tinha realmente feito diferença. Eles se sentaram num banco da praça. Dona Helena abriu uma pequena bolsa e tirou um embrulho simples. Trouxemos algo para você. Não é nada comparado ao que você fez por nós, mas é de coração. Miguel abriu devagar. Era uma caneta prateada, antiga, mas bem cuidada. Essa caneta, disse seu Augusto, me acompanhou durante anos de trabalho. Quero que seja sua, que ela lembre você de que grandes histórias podem começar com pequenos gestos. Miguel segurou a caneta emocionado. Não era um presente caro, mas tinha um valor imensurável. Era como se carregasse junto a confiança e a gratidão deles. Antes de se despedirem, Dona Helena olhou bem nos olhos dele. Miguel, não desanime por ter perdido algo naquele dia. Muitas vezes, quando abrimos mão de algo, Deus nos prepara para receber algo muito maior. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Pela primeira vez desde o término com Alice, ele sentiu esperança. O que Miguel não sabia era que aquele reencontro seria apenas o início de uma nova fase. O casal que ele ajudara escondia uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, ao voltar para casa com a caneta prateada no bolso, Miguel não conseguia parar de pensar no reencontro com Dona Helena e seu Augusto. Havia algo diferente naquele casal. Eles não eram apenas idosos frágeis em situação difícil como pareciam no restaurante. Havia um brilho de firmeza no olhar deles, uma dignidade que não se apagava mesmo diante das dificuldades. 2 dias depois, Miguel recebeu uma visita inesperada. Ele estava ajudando a mãe a organizar a pequena sala de casa quando ouvira uma batida suave na porta. Ao abrir, deparou-se com Dona Helena e seu Augusto, desta vez acompanhados de um motorista elegante que aguardava discretamente do lado de fora. Miguel, será que podemos conversar com você e sua mãe? Perguntou Dona Helena, com um sorriso caloroso. Sentaram-se todos à mesa. O clima estava leve, mas a curiosidade tomava conta de Miguel e de sua mãe. Foi então que seu Augusto revelou, com calma. Miguel, precisamos ser sinceros com você. Nós não somos apenas um casal simples de idosos. Temos uma empresa de médio porte que atua há anos na cidade. No dia em que você nos ajudou, não era o dinheiro que nos faltava. Era a confiança nas pessoas. Queríamos ver até onde iria a compaixão do mundo. Miguel arregalou os olhos sem acreditar no que ouvia. Mas vocês estavam sendo humilhados. Dona Helena segurou sua mão. Sim, porque às vezes até quem tem recursos enfrenta momentos em que a dignidade é posta à prova. E você, meu filho, foi o único a estender a mão sem esperar nada em troca. E isso diz muito sobre quem você é. A mãe de Miguel, surpresa, levou a mão à boca. Meu filho, murmurou emocionada. Então veio a revelação que mudaria tudo. Queremos investir no seu futuro, Miguel, disse seu Augusto. Nós vimos em você valores que não podem ser comprados: honestidade, coragem e empatia. Se você aceitar, queremos oferecer uma bolsa de estudos completa em uma das melhores escolas da cidade, além de orientação pessoal. Miguel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele, que tinha acabado de perder tanto, agora recebia uma oportunidade que jamais imaginaria. Olhou para a mãe, que chorava silenciosamente, sem acreditar que a vida estava reservando algo tão inesperado para o filho. Com a voz trêmula, Miguel respondeu: Eu não sei o que dizer. Só obrigado. Eu prometo que vou honrar essa chance. Dona Rislena sorriu. Não precisa prometer nada, Miguel. Só continue sendo quem você já é. O resto virá naturalmente. A partir daquele dia,
a vida do garoto tomou um rumo totalmente novo. O que parecia apenas um ato de bondade se transformava agora na porta para um futuro que ele nunca havia sonhado. Os dias que se seguiram à visita de Dona Helena e seu Augusto pareciam um sonho para Miguel. Na segunda-feira, ele já estava matriculado na nova escola, uma instituição moderna com salas espaçosas, laboratórios equipados e professores renomados. Ao atravessar os corredores pela primeira vez, sentiu o coração disparar. Ele, um garoto de origem humilde, agora dividia espaço com filhos de empresários, advogados e médicos. No início foi difícil. Alguns colegas olhavam com desdém, cochichando sobre suas roupas simples e seu jeito tímido. Mas Miguel não se deixava abalar. Ele lembrava das palavras de Dona Helena: "Continue sendo quem você já é, o resto virá naturalmente." E foi exatamente isso que fez. Nas aulas, demonstrava dedicação. Estudava até tarde, aproveitava cada oportunidade e logo começou a se destacar em matérias como literatura e história. A caneta prateada que havia ganhado de presente sempre o acompanhava. Era como um amuleto, um lembrete constante de que grandes histórias podiam nascer de pequenos gestos. A mãe de Miguel também sentia a mudança. Ele chegava em casa cheio de entusiasmo, contando o que tinha aprendido, os projetos que queria desenvolver e até ideias para melhorar a comunidade onde moravam. "Mãe, você vai ver, um dia ainda vou conseguir fazer a diferença para muita gente", dizia com os olhos brilhando. Ao mesmo tempo, Dona Helena e seu Augusto não o deixavam sozinho. Tornaram-se mentores, acompanhando suas conquistas e aconselhando-o sempre que surgia uma dúvida. "O conhecimento é importante, Miguel, mas nunca se esqueça, o que realmente transforma o mundo é o caráter." Miguel ouvia atentamente. Ele entendia que a oportunidade que recebera não era apenas um presente, mas também uma responsabilidade. Certo dia, durante uma apresentação escolar, Miguel falou sobre a importância da empatia e da solidariedade. Contou sem dar muitos detalhes, como um simples gesto de bondade havia mudado sua vida. Os colegas, que antes zombavam dele, ficaram em silêncio. Muitos se aproximaram depois, curiosos, e alguns até inspirados a agir diferente. Miguel começava a perceber que estava crescendo não só nos estudos, mas também no coração das pessoas ao seu redor. Sua coragem e autenticidade estavam conquistando respeito e a cada passo ele se sentia mais confiante de que seu futuro seria diferente. Mas, junto com esse crescimento, vinham também novos desafios. Afinal, quando alguém começa a brilhar, sempre há quem tente apagar essa luz. E Miguel logo descobriria que o caminho da superação exigiria ainda mais força e coragem do que imaginava. O tempo passou rápido, e Miguel já não era visto como o garoto humilde da bolsa de estudos. Na nova escola, sua dedicação e inteligência começaram a chamar a atenção não só dos professores, mas também dos colegas. Ele conquistava cada vez mais espaço, seja liderando trabalhos em grupo, seja ajudando quem tinha dificuldade. Naquele ano, foi convidado a representar a turma em uma feira de ciências. Seu projeto, simples mas inovador, falava sobre formas baratas e sustentáveis de melhorar a qualidade de vida em comunidades carentes. Durante a apresentação, ele falou com tanta paixão que até os jurados ficaram emocionados. O trabalho ganhou destaque e recebeu menção honrosa. Pela primeira vez, Miguel percebeu que sua voz podia ecoar além da sala de aula. A repercussão foi tão grande que Dona Helena e seu Augusto ficaram radiantes. "Viu, Miguel?", disse ela com os olhos brilhando. "Esse é só o começo. Você nasceu para isso." Transformar vidas. Mas nem todos estavam felizes com seu sucesso. Alguns colegas, acostumados a serem o centro das atenções, passaram a sentir inveja. Comentários maldosos surgiam nos corredores. "Ele só está aqui porque teve sorte. Não passa de um pobrezinho que caiu nas graças de gente rica." Miguel ouvia, mas tentava não se deixar abalar. Ainda assim, no fundo, sentia o peso das críticas. E como se não bastasse, alguém do passado voltou a cruzar seu caminho. Alice. Ele a encontrou por acaso em uma lanchonete próxima à escola. Estava acompanhada de novas amigas, sempre com o mesmo ar de superioridade. Ao vê-lo, sorriu ironicamente. "Quem diria, Miguel, de pobrezinho ajudando velhinhos a coitadinho estudioso da escola chique", disse com um tom debochado. Ele respirou fundo e respondeu com calma: "Prefiro ser lembrado por ajudar alguém do que por virar as costas."
Alice ficou sem graça por alguns segundos, mas logo virou o rosto fingindo não se importar. Esse reencontro mexeu com Miguel. Não porque ainda tivesse sentimentos por ela, mas porque lembrou da dor que carregou quando foi deixado de lado. Agora, porém, era diferente. Ele estava mais forte. Entendia que as escolhas que fizera, mesmo dolorosas, o tinham levado até ali. Mas as provações não paravam por aí. Com o reconhecimento vieram também novas responsabilidades. Dona Helena e seu Augusto começaram a envolvê-lo em reuniões pequenas da empresa, mostrando como funcionava o mundo dos negócios. Para Miguel, tudo era novo, mas também desafiador. Muitas vezes sentia-se inseguro, como se não estivesse pronto. Certa noite, conversando com sua mãe, desabafou. "Mãe, às vezes eu sinto que não vou dar conta. É muita pressão." Ela o abraçou com ternura. "Filho, você já enfrentou coisas muito maiores. Confie em quem você é." Essas palavras renovaram sua determinação. Ele sabia que os desafios seriam cada vez maiores, mas também entendia que não estava sozinho. O que Miguel não imaginava é que o destino estava prestes a colocar sua vida de cabeça para baixo. Algo aconteceria com seus mentores e ele teria de provar de uma vez por todas que era capaz de carregar um legado muito maior do que sonhava. O tempo parecia voar. Miguel crescia em conhecimento, responsabilidade e confiança. Já participava de reuniões importantes ao lado de Dona Helena e seu Augusto, aprendendo a cada dia o peso das decisões e a importância de pensar no bem coletivo. Eles não o tratavam como um simples aprendiz, mas como alguém que já fazia parte do futuro da empresa. Mas a vida, com suas surpresas, nem sempre traz apenas conquistas. Numa manhã fria, Miguel foi acordado pelo toque insistente do telefone. Do outro lado da linha, uma voz séria anunciou a notícia que ele jamais esperava ouvir. Dona Helena e seu Augusto haviam sofrido um acidente de carro. Estavam no hospital em estado grave. O coração de Miguel disparou. Ele largou tudo e correu para lá, acompanhado de sua mãe. Os corredores brancos do hospital pareciam intermináveis e o ar cheirava a desespero. Encontrou-os em quartos separados, cercados de aparelhos. Segurou a mão frágil de Dona Helena, que ainda abriu os olhos por um instante. "Miguel", sussurrou ela com a voz fraca, "continue, não desista dos seus valores. Você é nossa esperança." Ele chorou, apertando aquela mão que tantas vezes havia lhe dado força. "Eu prometo, Dona Helena, eu nunca vou me esquecer do que aprendi com vocês." Pouco tempo depois, veio a notícia dura. Eles não resistiram. O silêncio tomou conta do hospital. Miguel sentiu o chão desaparecer. Perder aquelas duas pessoas era como perder novamente a própria base, como se arrancassem dele não apenas amigos, mas também guias e protetores. Os dias seguintes foram de luto profundo. O enterro reuniu familiares, amigos e funcionários da empresa. Miguel estava lá, cabisbaixo, tentando entender como seguir em frente sem eles. Foi então que o advogado da família pediu para conversar com ele em particular. Sentados em uma sala, o homem abriu uma pasta de documentos. "Miguel, Dona Helena e seu Augusto deixaram instruções claras em testamento. Você é o herdeiro de todos os bens, propriedades e da empresa." Miguel arregalou os olhos, incrédulo. "Eu? Isso não pode ser. Eu sou só um garoto." "Eles acreditavam em você", continuou o advogado. "Disseram que o que viram no seu coração valia mais do que qualquer diploma. Confiaram a você o legado deles." O peso daquelas palavras caiu sobre ele como um raio. Era um presente imenso, mas também uma responsabilidade gigantesca. Olhou para sua mãe, que chorava ao seu lado, e disse com a voz firme, mesmo com lágrimas escorrendo: "Se eles acreditaram em mim, eu não posso decepcionar. Vou honrar cada ensinamento." Naquele dia, Miguel entendeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas o garoto que ajudara 2 idosos em um restaurante. Agora carregava sobre os ombros um legado inteiro e a missão de transformar aquele presente em algo que faria a diferença na vida de muita gente. Diferença no mundo.
Os dias que se seguiram foram uma mistura de dor e responsabilidade. Miguel ainda sentia o vazio deixado por Dona Helena e seu Augusto, mas não tinha tempo para se entregar à tristeza. De repente, a vida o colocara à frente de uma empresa inteira, de funcionários que dependiam de sua liderança e de projetos que poderiam transformar comunidades. No início, o peso era esmagador. Muitos duvidavam dele. Conselheiros mais antigos questionavam. Um garoto de apenas 16 anos no comando? Isso é loucura. Mas Miguel não se deixava intimidar. Ele lembrava das palavras de Helena: continue sendo quem você já é. E das de Augusto: o caráter é o que transforma o mundo. Guiado por esses ensinamentos, decidiu que não seria apenas mais um empresário. Queria que o legado deles fosse muito maior que números em uma conta bancária. Assim, lançou projetos sociais, criou bolsas de estudo para jovens carentes e investiu em moradias acessíveis. Seu nome rapidamente começou a circular, não apenas como herdeiro, mas como alguém que realmente queria fazer diferença. Em casa, a mãe finalmente pôde respirar aliviada. Miguel quitou todas as dívidas, comprou uma casa confortável para ela e garantiu que nada mais lhes faltaria. Quando lhe entregou as chaves, ela chorou de emoção. Filho, você é o meu maior presente. Eu sempre soube que você faria algo grande. Miguel sorriu, abraçando-a com força. Tudo isso também é por você, mãe. O tempo passou e Miguel cresceu não apenas como líder, mas como ser humano. Em um evento beneficente, conheceu Clara, uma jovem voluntária cheia de energia e compaixão. O jeito dela lembrava muito a generosidade de Helena, e juntos começaram a construir uma relação baseada em propósito e apoio mútuo. Certa noite, em um auditório lotado, Miguel foi convidado a contar sua história. Respirou fundo e olhou para a plateia atenta. Tudo começou com um simples gesto, disse ele. Eu só quis ajudar um casal de idosos em um restaurante. Não imaginava que aquilo mudaria completamente a minha vida. Hoje entendo que não existem pequenos atos de bondade. Cada um deles é capaz de gerar uma corrente de transformação que pode alcançar o mundo inteiro. Aplausos ecoaram pelo salão e Miguel sentiu os olhos marejarem. Ele sabia que, de certa forma, Dona Helena e seu Augusto estavam ali, presentes em cada passo que dava. A vida havia lhe mostrado que escolhas têm consequências, mas também podem abrir portas inimagináveis. Agora, com o coração fortalecido, Miguel tinha certeza. Seu papel era manter viva a chama da bondade, espalhando esperança onde quer que fosse. E assim, o garoto que um dia abriu mão de um presente para defender 2 desconhecidos, se tornou o homem responsável por transformar milhares de vidas. O ciclo de amor e generosidade continuava e estava apenas começando.